Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a costurarem esse modelo de porta-óculos, uma peça super bonitinha, com esses detalhes arredondados aqui. Parece difícil de costurar, mas não é. Eu estou fazendo como porta-óculos, mas vocês podem também oferecer como estojo, como uma carteirinha, uma mini nécessaire para carregar na bolsa. É uma peça que vocês podem fazer para vender no Natal, já aproveitar para oferecer para as clientes de vocês. Esse projeto é com molde pago, é um molde e duas maneiras de fazer. Eu vou ensinar nesse vídeo para vocês as duas maneiras, as duas são bem simples. Quem tem dificuldade de utilizar o viés, faz desse modelinho aqui, que ficou muito bonito. Quem gosta de fazer peças com viés, faz com esse acabamento em viés aqui, que também vai ficar super bonito. É uma peça que parece difícil de costurar, mas não é. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. O que deixa ela diferente é esse acabamento arredondado aqui, que é diferente dos outros porta-óculos que a gente tá acostumado a fazer, né? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Quem quiser adquirir o molde, é só visitar o meu catálogo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, tá? Para vocês acessarem. O molde vem em duas partes, parte A e parte B. Aqui eu já uni, é só cortar aqui um dos lados, né? E colar aqui. Eu uni esse molde e já colei um cartãozinho para ficar mais fácil de eu riscar depois no meu material, tá? Depois que vocês têm esse molde, vocês vão ver que é bem simples de fazer essa peça. E é bem rapidinho também, em um dia vocês conseguem fazer várias peças como essa. Espero que vocês gostem desse vídeo, já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Primeiro, nós vamos costurar esse modelo sem o viés e depois eu ensino vocês a costurarem com viés. Depois que vocês adquiriram o molde, vocês vão recortar ele e vão colar num papel mais grosso, num papelão, que vai ficar bem mais fácil de vocês desenharem sobre a manta. Eu estou utilizando a manta R2, vocês podem utilizar outra estruturadora, a manta R1 também. Aí, vocês vão cortar a manta e o tecido principal um pouquinho maior que o molde. Vocês vão passar esse tecido aqui para ele ficar mais lisinho, né? Que na verdade a gente passa para ele grudar. Mas essas mantas estão tão ruins que elas não grudam. Então, vocês passem aqui só para alisar. Depois que vocês passarem, vocês vão desenhar. Desenhem aqui todo o molde. E vocês vão fazer uma costurinha de segurança pelo lado de fora do desenho. Porque depois a gente vai costurar em cima do desenho, aí não vai ficar aparecendo essa costurinha que a gente fez de reforço. Essa costurinha aqui, na verdade, não precisaria eu fazer, né? Porque é só colocar direito com direito e costurar. Mas como não gruda na manta, e esse tecido aqui, ele tem que ficar bem esticado para ficar bonitinho. Então, vocês vão fazendo essa costurinha de segurança e vão esticando ele para ele ficar bem lisinho aqui. Por isso que eu fiz essa costurinha de segurança. Aí, agora, esse tecido principal que eu utilizei aqui, ele tem uma direção. Se vocês olharem, ó, as rosas ficam de pé assim. Mas, pra gente fazer a peça, aí vocês coloquem ao contrário. Essa parte mais larga aqui do molde, né, que é aqui embaixo, ó, vocês vão colocar o tecido ao contrário. Que aí, na hora de virar, essa parte da frente aqui vai ficar certa, tá? Não esqueçam disso, senão vocês vão perder o material. Sempre coloquem o tecido de ponta cabeça. Essa parte mais larga aqui parece que vai ficar virado, mas não fica. Aí, eu passei esse tecido sobre a manta, eu fiz essa costura, deixei bem esticado esse tecido. E agora, eu vou pegar um tecidinho do forro, também cortei um pouquinho maior. Vou colocar direito com direito, vou alinhar. E agora, eu vou fazer essa costura bem em cima do meu desenho. Às vezes, as pessoas têm dificuldade de costurar, fazer essas costuras redondas, mas como a gente tá fazendo em cima do desenho essa costura, vocês vão ver que é bem fácil. Então, aqui embaixo, vocês vão deixar um espacinho para desvirar, vão iniciar essa costurinha aqui com retrocesso, faz toda a volta e finaliza aqui com retrocesso. Fiz uma costurinha para prender o forro, deixei esse espacinho aqui para desvirar. Agora, eu vou cortar esse excesso que ficou de material aqui, eu vou cortar. Deixem só uma borda. Quem não tem essa tesoura de picote, pode cortar com a tesoura comum e fazer uns piquezinhos aqui nessa parte arredondada.
pra ficar mais fácil depois. O acabamento ficar mais bonitinho. Depois que vocês cortaram esse excesso de material, aqui nesse cantinho vocês deem um piquezinho, cuidem para não cortar a linha dos dois lados. Agora, a gente vai desvirar. Eu deixei um espaço pequenininho, vocês podem deixar um espaço um pouquinho maior. Na hora que eu tô costurando com forro, eu também dou uma esticadinha no forro. Pra ele ficar bem esticado, igual a parte da frente, que o acabamento fica bonito, né? Não fica tanto tecido embolado na parte de dentro. Agora, com essa pontinha do pincel, vocês vão arrumar aqui direitinho. Passem aqui pra abrir essa costura. Esses cantinhos aqui, vocês empurrem bem pra fora. Tem um segredinho pra gente arrumar esses cantinhos e puxar ele pra fora, que ele fica bem retinho esse canto, que é pegar esse abridor de casas aqui, né? Ó, e colocar a pontinha, mas só que tem que cuidar, né, pra vocês não rasgarem o tecido. Quem não tem prática, às vezes pode estragar a peça, né? E a gente puxa pra fora e ele fica bem quadradinho esse canto. Pode ser com um alfinete também. Crava aqui e empurra o cantinho pra fora, ó, que ele fica bem retinho. Não fica aquele materialzinho embolado por dentro, sabe? Agora, eu vou fechar essa abertura aqui com pontinhos invisíveis. Por isso que eu deixo um pouquinho pequena essa abertura, porque eu não gosto de fazer pontos invisíveis. Mas aqui nessa hora não tem jeito, a gente tem que fazer esse pontinho invisível pra fechar essa abertura. Aí, eu vou fechar e já vou passar ele, arrumando aqui essa costurinha, ó. Vocês podem apertar aqui pra desembolar essa manta, que ele fica perfeitinho. Deixem bem marcada essa costura. Agora, eu vou só fechar com pontinhos invisíveis aqui e vou passar. Fechei a abertura aqui com pontinhos invisíveis, passei. Agora, eu vou fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Uma costurinha no tamanho de um pé de máquina, tá? Agora, um detalhe importante que vocês não podem esquecer é de marcar o centro. Vocês podem dobrar a peça ao meio aqui e marcar, mas eu não faço isso porque já tá passadinho, né? Pra não amassar. Eu coloco o molde aqui em cima. É muito importante vocês fazerem essa marcação antes de fechar a peça, porque depois fica, como é uma peça arredondada, fica difícil da gente centralizar o zíper, o botãozinho tic-tac, tá? Ó, marquei aqui o meu centro. Venho aqui embaixo, alinho, deixo o molde certinho e marco o centro aqui também. Eu vou fazer um risquinho aqui pra não perder. É muito importante vocês fazerem essa marcação aqui pra colocar o botão. Vamos fazer um risquinho aqui só pra me saber aqui e aqui também. Tem que fazer isso antes de fechar, porque depois fica difícil. Agora, nós vamos fechar essa peça. Ó, é só unir, dobra bem nesse cantinho aqui. Ó, essa parte aqui é maior, então fica aqui um espacinho maior pra caber depois certinho o óculos aqui dentro. Alinha, deixa tudo certinho.
Agora, eu vou iniciar essa costurinha aqui. Vocês podem fazer essa costura no tamanho de um pé de máquina, ou podem fazer um pouquinho mais pra borda. Esse detalhe aqui da aba, eu gosto de fazer essa costura no tamanho de um pé de máquina, mais larga. Eu não gosto daquela costura bem fininha aqui. Mas aqui eu quis fazer fininha, não tem necessidade de fazer bem larga. Então, eu vim com essa costura mais na margem aqui, com meio pezinho de máquina. Quando chegou aqui, eu dobrei um pouquinho essa costura, para iniciar essa costurinha no tamanho de um pé de máquina a partir dessa marcação aqui. Aí, eu fiz essa costurinha no tamanho de um pé de máquina. Quando chegou aqui nessa borda, eu fiz um vinquinho, ó, caiu aqui para esse lado, e aqui eu continuei com a costurinha mais estreita. Mas isso é questão de gosto, é um detalhe, vocês podem fazer como vocês quiserem, tá? Não precisa vocês fazerem igual que eu vou fazer. Então, eu vou iniciar essa costurinha aqui, faço toda essa volta e finalizo aqui. Tudo bem alinhado, deixa tudo certinho, que vai ficar super bonita a peça. É bom vocês terem, esse aqui é um furador, né? É bom vocês terem um instrumento para vocês irem arrumando o tecidinho aqui na hora de alinhar tudo. Ele ajuda a segurar também, fica mais fácil. Nunca esquece do retrocesso. Aí, eu vou vir com essa costurinha mais na margem. Ó, chegou aqui, naquela costurinha nessa costurinha aqui, ó, que a gente fez, costurinha de pesponto, quando chegou aqui, eu já trouxe um pouquinho aqui pra dentro. Dá pra fazer um retrocesso aqui, porque é a parte que vai ficar aberta, né, que a gente vai estar toda hora abrindo e fechando. Faz esse retrocesso. E a partir daqui já continua a costura no tamanho de um pé de máquina. Quando chega lá na outra ponta, eu diminuo também. Mas se vocês quiserem fazer toda a costura do mesmo tamanho, talvez seja até mais rápido, né, pra vocês. Fiz essa costurinha em toda a volta. Aqui, como eu mostrei pra vocês, ó, eu vim, aqui eu caí um pouquinho pra dentro e aqui eu já segui com essa costurinha no tamanho de um pé de máquina. Fiz um retrocesso aqui pra ficar bem segura essa abertura, não ter o risco de abrir, de arrebentar a linha. Agora, só falta nós colocarmos o botãozinho. Por isso que é importante, ó, como fica essa folga aqui, né, que é o espaço que vai caber o óculos, se eu não fizer esse risquinho antes, eu posso colocar o botão mais pra cá, posso colocar o botão mais pra lá. Então, é muito importante vocês centralizarem a peça. Aí, primeiro, eu vou fazer um furinho aqui. Vou colocar o botãozinho nessa parte de cima. Esse aqui é o botãozinho tic-tac, que a gente tem que colocar com o balancinho, que é esse instrumento aqui, ou com o alicate de pressão. Quem não tiver nenhum dos dois, pode costurar um quadradinho aqui de velcro, e depois costura aqui também, que vai ficar bonitinho. Vou colocar a partezinha menor do botão aqui. Ó, agora, a gente vem, fecha todo ele. Fechou aqui dos dois lados. Olha só como é importante o outro risquinho, ó. Tá fechado aqui. Agora, eu vou apertar bem no centro do risco que eu fiz. Vou apertar aqui. Não tô enxergando a marcação. Ó, marca bem pra ficar o círculo. Agora sim, eu venho aqui, bem no centro, e faço outro furinho. A peça vai ficar perfeita. Vocês não vão colocar o botãozinho torto. São detalhes que a gente tem que cuidar. Vem aqui e coloca. Agora, eu vou passar
Pra tirar esse sinal aqui. Essa aqui é aquela caneta fantasminha, né? Que apaga com o calor do ferro. Agora, eu vou passar pra tirar essa marcação aqui. E nós vamos fazer o outro modelinho com o viés. Vocês viram que é bem rápido, bem fácil de fazer. Passei a peça pra tirar aquela marcação que tinha de caneta aqui. E ela já ficou pronta. Fica muito bonitinha essa peça, vocês não vão se arrepender de fazer para vender para as clientes de vocês. Agora, nós vamos costurar esse modelinho com viés, que também é fácil, para quem não tem dificuldade de costurar ele, também vai gostar de fazer. Aqui tem um detalhe, é que eu não quis colocar o viés nessa parte de cima, não achei necessário, porque não fica aparecendo, né? Então, eu não quis fazer essa costurinha com viés aqui. Essa é a diferença. Se vocês quiserem, vocês podem fazer e colocar o viés aqui também, tá? Mas eu não quis fazer. Então, aqui também cortei o meu tecido e a manta R2, um pouquinho maior que o molde. Fiz o desenho do molde aqui e fiz uma costurinha de segurança. Aqui não importa se a costura vai ser por dentro, vai ser por fora, porque depois o viés vai tapar. Então, não precisa vocês cuidarem. A única coisa que vocês têm que cuidar aqui é o tecido, ó, pra ele ficar virado. Ficar de ponta cabeça aqui pra essa parte de baixo. Então, eu já fiz essa costurinha de segurança, estiquei o tecido, ok? Ele fica bem lisinho, como é uma peça pequena, eu não quis fazer uma telacê. Então, por isso que é importante vocês alisarem bem esse tecido, pra ficar com o acabamento bonito. Então, aqui eu fiz uma costurinha, já segurando tudo. Vocês vão pegar o forro, como eu não vou colocar o viés aqui nessa parte, então, nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, pra depois fechar. Ó, então, eu vou colocar direito com direito, vou alinhar. Eu podia ter cortado o forro um pouquinho maior, mas eu cortei bem certinho aqui. Agora, aqui em cima desse desenho que a gente fez no molde, vocês vão fazer uma costurinha pra prender o forro e a parte principal. Só aqui embaixo. Ó, fiz a costurinha bem em cima do desenho, aí eu já uni a parte principal com o forro. Agora, aqui eu vou cortar esse excesso que ficou. E agora, nós vamos virar. Ó, eu vou marcar bem essa costura. E vou fazer uma costurinha de pesponto bem aqui na borda. Fiz a costurinha de pesponto aqui na borda. Agora, pra ele ficar certinho, né, não ficar nada torto, um lado maior que o outro, eu achei melhor colocar o molde aqui de novo. Ó, vou alinhar o molde a essa borda, deixar tudo bem retinho. E agora, eu faço esse risquinho aqui. Por isso que é melhor quando o molde tá colado num papel mais duro, que a gente faz esse risco aqui bem rápido. Ó, fiz essa costurinha, agora eu vou fazer uma costura pra prender o forro que tá solto aqui atrás, né? Eu vou fazer uma costurinha por dentro desse risco que eu fiz, tá? Eu faço essa costurinha aqui por dentro, porque depois eu vou cortar bem no risco. Aí vai ficar exatamente do tamanho do molde, nem maior nem menor. Sempre dá uma puxadinha no forro,
ele ficar esticado. Agora, eu vou vir com a tesoura, olha aqui se ficou certinho, se ficou esticado o forro. Eu venho com a tesoura e corto agora bem no risco. Corto todo esse excesso que ficou aqui. Cortei o excesso que ficou de material, agora eu vou fazer uma costurinha de segurança pra fechar esse lado e pra fechar o outro, aí depois a gente vem com o viés. Opa, antes da gente fechar, já ia me esquecendo, que eu falei pra vocês, marcar o centro, tá? Não esqueçam disso. Que depois fica bem mais fácil de vocês colocarem o botãozinho. Ó, marco o centro aqui. Marca aqui também. Ó, vou fazer um risquinho. Aqui embaixo e aqui em cima. Agora sim eu vou fechar, tá? Ó, fiz a costurinha de segurança aqui dos dois lados. Agora é só finalizar com viés. Tô usando o viés mais largo, aquele de 3,5 cm. Vou mostrar pra vocês como que eu coloco esse viés. Cada um tem seu jeito, né, de colocar viés. Façam da maneira que vocês acham mais fácil. Quem não tem prática, treina, porque é treinando que vocês vão aprender e não vão ter dificuldade. Então, eu vou começar colocando aqui por trás. Aqui eu vou dobrar essa pontinha. Deixa eu emparelhar aqui. Ó, eu vou colocar com ele dobrado mesmo. Eu tenho um jeitinho de colocar o viés, que depois, na hora que a gente vira lá pra frente, né, pra rebater a costura, não fica aquele viés muito largo. Eu gosto dele assim mais estreito. Por isso que eu não coloco com ele aberto, eu coloco com ele fechado. Mas pra dar certo isso, ó, eu vou colocar aqui, vou dobrar essa pontinha lá pra frente. E eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, ó, que eu deixo uma sobrinha do material aqui, uns 2 milímetros, e venho costurando esse viés, mas o meu calcador tá alinhado à peça. Só o viés que tá um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho só, tá? 2 milímetros é o suficiente. Que aí na hora que eu virar, não vai ficar faltando viés pra cobrir a primeira costura. Treinem o viés para vocês irem aprendendo, principalmente quem não sabe, tá? Então, agora eu venho fazendo essa costura em toda a volta, até chegar na outra ponta. Faz devagarinho, porque é uma peça arredondada, então tem que fazer bem devagar, pra ela ficar perfeita. Ó, vai alinhando o viés. Eu vou mudar a câmera de lugar para ver se fica melhor para vocês verem, tá?
Fiz uma costurinha, como eu mostrei pra vocês. Ó, deixei um espacinho de material aqui, coloquei o viés um pouquinho mais pra dentro. Agora é só a gente empurrar ele lá pra frente. Marca bem essa costura, pra não ficar viés amassado, embolado aqui atrás. Ó, tem que puxar pra ele todo lá pra frente. Não é difícil colocar viés, quem fala que não gosta é porque não sabe. A partir do momento que vocês aprenderem, vocês vão ver que como fica bonito o acabamento das peças com viés. Ó, marca bem a costura. Agora é só a gente arrumar aqui, eu gosto de abrir essa pontinha, colocar pra dentro, depois eu fecho, aí depois eu venho aqui. Aqui vocês têm que achar um jeitinho de dobrar, ó, que se eu deixar assim, eu dobrar vai ficar muita ponta aqui, então vocês têm que colocar esse lado um pouquinho mais pra dentro, dobrar. Eu gosto de arrumar na máquina, quando eu já tô costurando, eu gosto de arrumar na máquina. Ó, dobra essa pontinha, pra não ficar tão grande, que ele fica mais parelhinho aqui, tá? Vocês podem encher de alfinete, de clipe, que é mais fácil, depois que ele leva ali pra máquina, já... Aí, esse viés aqui, ó, vocês têm que puxar ele um pouquinho, passando dessa costura, ó, deixar ele passar um pouquinho e fazer a costurinha aqui na borda. Eu vou gravar, colocar a máquina aí de pertinho, pra vocês verem. É só costurar com cuidado que dá certo. Aqui também, ó, vou abrir, vou dobrar essa pontinha pra dentro, ó, dobra pra cá. Ficou muito grande, eu acho. Deixa eu tirar aqui um pedaço. Ó, depois que dobrou, tenta deixar mais retinha essa ponta aqui. Aí, vocês vão dobrar, dá pra trazer pra cá, se quiser. Dobra de novo. Aí, aqui eu vou abrir, agora eu vou dobrar lá pra trás. Achem um jeitinho melhor, tá? Como ficar mais fácil pra vocês, pra deixar essa pontinha mais reta. Agora, é só fazer a costurinha como eu falei pra vocês, ó. Cuida da primeira costura. É bom esse furador que vocês vão puxando, abrindo e fechando aqui, ó. Fica mais fácil de costurar. Ó, passa um pouquinho, segura e vem com a costurinha uns 2 milímetros aqui pra dentro. Que aí vai esconder essa primeira costura. E o importante, né, é de cuidar e fazer devagarinho essa costura pro ponto ele não vazar. Ele tem que ficar aqui em cima do viés, aqui atrás. Então, se vocês fizerem de qualquer jeito, vai ficar feio, vai entrar aqui pra dentro do tecido. Então, façam devagarinho, que aí vai dar certo, o pontinho vai ficar aqui em cima do viés, não vai passar pro tecido. Fiz uma costurinha em toda a borda, bem devagarinho, né, pra ficar bem caprichado esse acabamento. E aqui atrás, ó, fica assim, ó, a importância de vocês fazerem devagarinho é pra esses pontinhos aqui não virem, não vazem, né, como a gente diz, não passarem aqui pro tecido. Esses pontinhos tem que ficar em cima do viés. Por isso que a gente tem que costurar bem devagarinho pra dar certo. Agora, é só colocar o botão, ó, como eu já tinha marcado o centro, né, 1 centímetro aqui pra cima do viés, vocês façam um furinho. Vou colocar esse botãozinho menor aqui. Agora, a gente vem, fecha, como já tá marcado o centro ali, não tem erro. Pode fechar bem aqui os cantinhos.
Agora, a gente marca, aperta, ó, como já tem o risco ali, aperta bem no centro do risco. Pra deixar bem marcado. E agora, vem e fura bem no centro da marcação que ficou ali. Agora, eu vou passar pra tirar essa marcação aqui e vim mostrar o resultado final pra vocês. Passei a minha peça para tirar a marca de caneta e ela já ficou pronta. Os dois modelinhos ficam muito bonitos, façam para vocês verem. Tenham essa peça pronta entrega para oferecer no Natal, as clientes de vocês vão adorar. É uma linda lembrancinha, né? Um mimo bem especial. Visitem o meu catálogo para vocês adquirirem o molde, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só vocês clicarem no link que vocês já vão para o meu WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, curtam ele, compartilhem. Quem fizer essa peça, me marca lá no Instagram para publicar as fotinhas de vocês. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!